A gente vai começar a nossa leitura em Atos dos Apóstolos, ou os Atos de Jesus através dos Apóstolos, capítulo 1, que é a nossa leitura inicial do ano de janeiro. Vamos lá, todo mundo com muita calma, quem é café, café, quem é água, água, quem é vinho, vinho, e vamos ler. Fiz o meu primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo aquilo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido ao céu, depois de ter dado mandamentos através do Espírito Santo aos apóstolos, aos seus discípulos, a quem ele escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Só uma pausa que meu óculos está muito sujo, gente. Aí eu não consigo, né? Aí eu. Vamos lá. E estando junto com eles, determinou a eles que não se ausentassem de Jerusalém, não fossem embora de Jerusalém. A vontade era boa, né, gente? Porque os caras pegaram Jesus, mataram Jesus, sacanearam Jesus, escolheram Barrabás, fizeram toda aquela patifaria. E aí, o que você faz quando alguém faz uma patifaria com você? Você vai embora, pô. Não quero saber desse lugar. Mas Jesus falou: não vai embora de Jerusalém. Esperem que vai vir a promessa do Pai. A promessa que eu disse para vocês. Porque, na verdade, João batizou, João Batista, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois do que tudo aconteceu. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntando, dizendo: Senhor, você vai restaurar nesse tempo o reinado de Israel? Você vai dar um golpe de Estado? Você vai proclamar uma república? Você vai tirar Herodes do poder? Você vai fazer algum movimento, uma subversão? Aí Jesus vai dizer: não pertence a vocês saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus está falando aqui não é da tua conta, tá? Simples assim. Resumindo, não é da tua conta. Mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que vai vir sobre nós. E vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, a cidade que me odiou, como em toda a Judéia, que está debaixo do governo de Pôncio Pilatos, e também em Samaria, o povo estrangeiro, o povo inimigo, inclusive nos confins da terra. Enquanto dizia isso, vendo eles, ele foi subindo às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos seus olhos, ocultando ele dos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima dos céus há de vir, assim como o céu o viste ir. Esse cara vai voltar. Então eles precisaram resolver um grande problema. Eles voltam para Jerusalém, lá naquele monte chamado Monte das Oliveiras, que está muito próximo de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado, e entraram, subiram até o cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, que era filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração, súplica, junto com as mulheres, e com Maria, que era mãe de Jesus, e também com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, disse: Irmãos, varões, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que se prenderam a Jesus, aqueles que mataram Jesus. Então, Judas
foi predito por Davi, segundo a leitura de Pedro. Isso aqui é uma leitura muito particular de Pedro, lá de um salmo, tá, gente? Não vale nem a pena chegar lá porque foi uma leitura muito particular de Pedro. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o dinheiro da iniquidade e se precipitou e se arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Uma morte ruim de Judas, né, gente? Nossa, que violência, parece um filme do Tarantino, né? Aqui está contando o final de Judas. Comprou um terreno e se jogou do terreno, né? E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é, um campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja a quem a habite, e tome outro o seu bispado, a sua liderança. Isso aqui também é uma leitura muito particular de um versículo solto, mas eles precisavam conectar isso com as escrituras. Entenda que eles estão precisando conectar as coisas, estão precisando amarrar os pontos, entende? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo esse tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu do meio de nós, reponha esse lugar, né? E isso tem que ser desde o batismo de João até o dia que começa a dogmática, tá? Porque morreu um, então a gente precisa repor aquele que morreu. Jesus não pediu nada disso, tá? Vamos lembrar do mandamento de Jesus, gente? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O mandamento é esse, ponto final. O Espírito Santo vai visitar vocês e vocês vão receber a autoridade para poder caminhar no meio da comunidade, no meio do povo. Isso aqui é o mandamento de Jesus. O que que Pedro está fazendo? Bom, era 12, né? Se ele instituiu 12, tem que ter 12. Então, se morrer um, aquele foi o traidor, eu tenho que repor aquele que quebrou. Esse aqui quebrou, tem que ter um ali. Se morresse o Dunga nos 7 anões, ia ter que ter um outro Dunga. Fosse o Zangado, o Zangado. Fosse o Atim, o Atim. Precisava repor um dos apóstolos, gente. Tá, a culpa não é minha aqui, é o texto que está falando isso. E se apresentou dois. José, também chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Tem um aqui que o pessoal deve falar Barsabás e Barrabás. Vamos cancelar esse cara aqui, porque ele tem um nome muito parecido com o cara que escolheram no lugar de Jesus. Mas ele tem um sobrenome melhor, né? Ele carregava um sobrenome José, ele carregava um sobrenome. Eu ia escolher o José, não sei você, gente. Mas eu escolhi o José. Matias está muito simples aqui, muito comum, não fez nada, ninguém sabe o que esse cara aprontou, né? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois o Senhor escolheu. Olha, eles fizeram essa oração para que tome parte desse ministério do apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançaram sorte. Eles pedem a ajuda de Deus, mas mete o para o ímpar. É isso, tá, gente? É isso que vocês estão ouvindo, tá? Vocês me desculpem, mas é isso que vocês estão ouvindo. Aqui a gente vai começar Atos dos Apóstolos, parece que a gente vai falar sobre os heróis da Bíblia. A gente tá falando dos caras que estavam perdidos igual a gente. Tá? Estão perdidos igual a gente. Eles fizeram a reposição do que morreu, do que se matou, do que pulou do campo, fizeram a reposição rápida. E a reposição rápida era assim: tem José, que tem ali como um nome Barsabás, esse não é bom, né? O suficiente. E tem Matias. Matias também está andando com a gente aqui. Todo mundo conhece Matias. Matias é gente boa, se batizou, tá tudo certo. Vamos fazer o seguinte: vamos pedir a Deus uma ajuda para saber qual dos dois vai ser. Tá, vamos pedir a Deus. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar sorte. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, ou seja, por sorte, por voto comum ou por escolha de Deus, não sabemos, tá? E por voto comum foi contado. Agora, José deve ter ficado puto pra cacete. Porque é só ele que ficou de fora, porra. Só ele que não teve a corriolinha dele ali, não teve o grupinho dele, a panelinha dele. José ficou de fora. Ficou meio como o décimo terceiro discípulo.
Isso é uma sacanagem danada, né, gente? Aqui a gente já começa a ver que a sacanagem se instaurou como ordem no Novo Testamento. O puro vacilo aconteceu aqui. Foram lançar sorte, não foi sorte, era para pedir para Deus, não foi Deus, e eles fizeram o que fizeram. Bom, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, de Covanai, Labassúria, não é esse, tá, gente? Esse não existe. Cumprindo-se o dia da festa de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, todo mundo reunido, todo mundo. Não sei se José, que deve ter ficado puto com o capítulo anterior, foi, tá? O Barsabás, não sei se foi. Mas estavam todos reunidos ali. Esse eu não sei se ganhou o convite. Não ganhou pulseirinha, tá, gente? José não ganhou, ok? De repente, olha aqui, o negócio vai esquentar, hein? O bicho vai pegar. Vou até limpar meu óculos de novo, que tá sujo. De repente, veio do céu um som, como de um vento. Então, veio do céu um som parecido com o quê? Parecido com vento. Um vento forte e encheu a casa. O que encheu foi o vento? Não, o que encheu foi um som, tá? Ó, o som, como de um vento. Som como de um vento, e encheu toda a casa. E aí o que que aconteceu? Veremos. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, um equipamento. Vamos usar o termo direitinho aqui, para que a gente não fique maluco aqui. Porque parece que entrou uma ventania dentro do lugar. Não entrou uma ventania dentro do lugar, tá, gente? O que entrou foi um som, um barulho, como de um vento forte. Primeira coisa. Então, veio um barulhão, como de um vento forte, e entrou dentro da casa. Deixa eu botar meu celular para carregar aqui, que senão ele vai ficar endemoniado já já. Então entrou um barulhão, como de um vento, dentro da casa, né? E o que aconteceu? Foram vistas línguas repartidas como de fogo, um equipamento pousou sobre a cabeça deles. Um objeto, uma coisa, pousou sobre a cabeça deles, de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações. Por quê? Porque era a festa do Pentecoste, era a festa comum, né? Uma festa que todo mundo vinha, judeus de tudo quanto é lugar, de várias etnias. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, atraiu a multidão. E ela estava confusa. Por que que ela estava confusa? Porque cada um os ouvia falar na própria língua, ou seja, não era um fenômeno de fala. O autor está explicando que o fenômeno era de audibilidade. Não quer dizer que eles estavam decantalabassurianda, quer dizer que cada um estava se ouvindo no seu próprio idioma. Que aquela multidão de estrangeiros estava se ouvindo aquele equipamento que desceu, que veio sobre eles, permitiu que cada um se ouvisse na sua própria língua. E aí a gente já resolveu o problema do decanta labassúria, né? Resolveu. Porque a questão aqui, primeiro, que não é um fenômeno de fala. Eles estavam falando e cada um se ouvia. Então, o fenômeno era nessa tradução que aquelas línguas repartidas, que era uma imagem como de uma língua repartida, ok? O que eles conseguiram enxergar foi isso. E esse equipamento permitiu que cada um se ouvisse na sua própria língua materna, ok? Tranquilo até aqui, né? Não tem decantalabaxaia, nada disso. É só um equipamentozinho vindo do céu, permitindo que cada um se ouvisse na própria língua. E todos ficaram muito surpresos, se maravilharam, dizendo uns aos outros: Caramba, não são esses caras galileus?
que eles estão falando? Como que a gente consegue ouvi-los? Cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos. Mais uma vez, mais uma evidência que o fenômeno não era de decanta labachai, o fenômeno era de audibilidade. Partos, medos, elamitas e aqueles que habitavam na Mesopotâmia, alguns da Judéia, na Capadócia, Ponto, em toda a Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, alguns forasteiros romanos, tanto judeus como também prosélitos desses judeus, discípulos desses judeus, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos ficaram muito maravilhados e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que isso significa? E outros estavam zombando, dizendo: esses caras beberam pra caraca, estão cheios de mosto, de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, inclusive o Matias, que tinha acabado de entrar para o grupo, para a Corriola, né? A gente viu, José já não estava, devia estar chateado, levantou a sua voz e disse: caras, judeus, meus irmãos, todos que estão aqui habitando em Jerusalém, que isso fique claro, escutem as minhas palavras. Essas pessoas não beberam, não estão embriagados, não estouraram balde, como vocês estão pensando. Sendo ainda a terceira hora do dia, às 9 da manhã, cara. Não é hora de ninguém beber. Mas isso é o que eu sei que vocês fizeram isso depois do Ano Novo. Vocês são alcoólatras, mas aqui não, no texto bíblico não, pô. Os caras se seguraram. Mas isso já foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito eu vou derramar sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. Os vossos jovens vão ter visões e os vossos velhos vão sonhar. E também do meu espírito eu vou derramar sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí a predestinação não serve para nada, o livre-arbítrio aqui não serve para nada. Joel não estava nem aí com a sistemática do século XVI. Ele diz o seguinte: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto final. Homens israelitas, escutem essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, prendeste, crucificaste, vocês mataram o cara e vocês fizeram isso de maneira injusta, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que ele fosse contido pela morte, já que a morte é consequência do pecado, da falha, do erro, da quebra dos códigos com Deus. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face você me encherá de alegria. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer para vocês livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje o seu túmulo. Sendo, pois,
profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria aquele que viria a ser o Cristo para sentar no seu trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo sido recebido do Pai, promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus. Davi não teve nada a ver com os céus. Mas ele próprio disse: O Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Então, fez uma discursão, né? Pedro era bem palestrinha, né? Vocês perceberam isso, né? Pedro era palestrinha pra caraca. Ele não podia ter uma oportunidade que ele tomava e metia a palestra dele, né? Pedro, vamos chamar ele agora de Pedro Palestrinha a partir de agora, né? Bem palestrinha, ficou aí 5 minutos discorrendo, falando, pregando, né? Para poder tentar explicar por que que os caras estavam parecendo bêbado, porque estavam falando cada um na sua língua, né, materna, né? E cada um se ouvindo, né? O cara falava grego, o outro cara ouvia em árabe. Olha que loucura que estava isso aqui, né? E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Quer dizer, eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos. Quem respondeu? Pedro Palestrinha. E respondeu Pedro: Se arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro já começou a construir uma dogmática. Que dogmática é essa? Que ele via de João. Porque seu irmão André era discípulo de João. Então ele pega a dogmática de João, o que, que tem que fazer? Ó, tem que se arrepender. Se arrepender o quê? Se arrepender, ser batizado. Ninguém está para além daquilo que aprendeu. Vocês não estão. Quando vocês veem um pastor falando de coisas que estão meio que fora do ambiente pastoral, vocês estranham também. Por quê? Porque vocês foram criados dentro de um ambiente. E aí te movem de um movimento para o outro, vocês já acham meio estranho. Quando eu fui na igreja feminista que falava em nome da mãe, da filha e da Espírita Santa, eu também estranhei. Eu achei legal? Não achei legal. De alguma forma aquilo me ofendeu? Não, não me ofendeu. Mas em nome da mãe, da filha e da Espírita Santa foi pesadão para mim, cara. Foi complicado, né? Então, não sei vocês, não sei se vocês sentam lá, eu que sentei na frente, né? E eu ainda ia ser homenageado no lugar. Quando falou Espírita Santa, minha vontade era só jogar uma fumaça ninja ou fazer um jutsu das sombras do Naruto e desaparecer, gente. Espírita, mas aqui estava acontecendo um movimento, né? Vão receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O que Pedro estava dizendo é: cuidado com a galera que está aí fora. Vamos resumir, né? De sorte que foi. E aí a gente acaba criando nós e eles, né? Vai chegar personagens mais interessantes aqui, porque eu acho que Pedro é o personagem mais chato de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo tá chegando já, gente. Esse aí é legal. Esse é gente boa. Mas o Paulo é machista. Para, né, queridão? Você vai trazer, depois da terceira onda do feminismo, talvez já uma quarta a gente vivendo, a gente tendo que aprender tudo isso no processo da história. Você vai chamar Paulo do primeiro século de machista, pô. O cara não tá nem aí com essa ideia, mano. Não tava nem querendo saber disso, mano. Né? Ele estava fazendo e sendo o melhor que ele podia. Pedro é chatão, é palestrinha, tá, gente? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vocês acreditam nisso? Eu não, tá? 3.000 é gente pra caceta. Dentro de um cenáculo em Jerusalém nem cabia isso, tá bom? Mas o povo precisava dar uma inflada, né? Quando a gente estava
na época da escola, para a gente poder falar sobre a nota para o nosso pai, para nossa mãe, a gente tirou 60, né? Que a gente fala, mano, tirando mais de 50. Não, passei com folga, era 60, estava cravado, né? Mas aqui, 3.000 almas no cenáculo é pesadão, não dá para a gente colar nessa ideia completamente, não, tá, meus irmãos? Até porque a gente está falando de talvez 12 pessoas, 120, cada um tendo seus codiscípulos, e ali 3.000 almas, né, conseguirem acompanhar esse discurso aqui é pesado. Isso aqui é aquele, né, que a gente bota aquela margem, chuta um pouquinho para cima, né? É, não tem jeito, é assim que é, tá? A gente vai ter esses problemas aqui dentro de Atos dos Apóstolos. A gente está falando de um texto que vem muito, muito, muito depois, por exemplo, dos textos do apóstolo Paulo. Atos está falando de Paulo depois que Paulo já falou sobre ele mesmo. Então a gente está falando de um texto posterior, entre o ano de 80 e 90 depois de Cristo. A gente vê a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no ano de 52, por aí. Então, vamos devagarzinho aqui, tá? Para a gente não ficar triste. Ah, mas a Bíblia está mentindo. Vamos me perguntar hoje se a Bíblia tem contradição. A Bíblia não tem contradição nenhuma. Por que a Bíblia não tem contradição? Porque os autores nem se conheciam, eles não estavam debatendo ideia. Não pode ter contradição. Só tem contradição se a gente falar que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus foi lá, revisou, falou, não, isso aqui tá bom. E aí, se Deus diz uma coisa aqui e diz outra coisa aqui, aí tem algum tipo de contradição. O que a gente tem são vários autores falando sobre temáticas diferentes. Um vai dizer que a salvação vem pela graça, o outro vai falar que vem pela fé, o outro vai falar que a salvação vem pela graça mediante a fé, o outro vai falar que a fé sem obras é morta. Não é verdade? Não tem isso tudo? Então é porque eles estão vivendo, eles não estão discorrendo, discordando um do outro. Eles estão, de alguma forma, endossando, complementando, engrossando, tornando mais denso o processo. Tá? O texto vai dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então a gente já começou a ver que teve ali uma regrinha, teve um caga-regra que sentou com o pessoal e falou: ó, gente, vamos dar uma segurada na comida sacrificada aos ídolos, tá? Vamos dar uma segurada. Ah, mais uma costelinha, não, vamos segurar, vamos dar uma contida para não criar problema, né? E vamos manter aqui um tempo de oração, né? Vamos fazer uma comunhão, vamos estar junto, a gente pensa parecido, então vamos estar mais junto. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, partilhavam das coisas, partilhavam dos recursos. A dor de um virava a dor do outro. Ah, o fulano não tem uma farinha para fazer um pão, então vamos lá, vamos levar farinha pro cara. Não pode ficar sem farinha, pô, né? Então vamos colaborar um com o outro. Então eles tinham as coisas em comum, o recurso. As coisas não eram de uma pessoa, é porque eles acreditavam de fato que Deus os nutria, que Deus os mantinha. Então eles não tinham por que não partilhar, porque aquele mesmo Deus que deu seguraria na partilha que todo mundo tivesse suficiente. Então eles tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, repartiam com todo mundo, segundo cada um havia no coração, colocava no coração, e perseveraram, unânimes, todos os dias no templo. Opa! Lembra que o templo não é igreja, gente. O templo aqui é o templo dos nossos irmãos judeus. Eles iam para o templo, partiam o pão, comiam juntos, com alegria, com simplicidade, com singeleza de coração, e louvavam a Deus, e caíam na graça de todo o povo. Aqui é um problema que a gente já entrou, a gente caiu na desgraça da sociedade, porque a gente se tornou um povo caga-rega palestrinha igual Pedro. A gente perdeu essa graça. A gente perdeu essa da gente querer ser bem visto no meio da população no mundo, porque a gente se tornou gente que caga regra para as pessoas. E aqui cada um partilhava um com o outro, cada um dividia um com o outro, cada um tinha aquilo que tinha para si como algo comum. Eles viviam caindo na graça do povo porque eles não eram chatos, porque não eram enjoados, mas porque eles tinham a consciência de que se aproximava o tempo. E aí partilhavam, né? E a todos os dias acrescentava o Senhor pessoas, igrejas, aqueles que haviam de se salvar. Então a gente leu capítulo 1 e capítulo 2 de Atos dos Apóstolos.
Vamos passar agora para João? Vamos para João? Terminamos Atos. Olha, eu vou contar para vocês, hein? A gente vai voar em Atos, hein? Vamos voar. Porra, quero nem ser vocês, cara. Deixa eu ver aqui onde que a gente estava. A gente já passou pela mulher pega em adultério, né? Nem sei se essa mulher foi pega em adultério mesmo, se fizeram uma sacanagem com ela. Capítulo 9 de João, vamos comigo? Inspira, vamos para João. Então Jesus passou a mulher pega em adultério, escreveu no chão, a gente já fez lá, já expliquei para vocês o que ele pode ter escrito no chão. Ah, John, não sei, agora eu fiquei curioso com o que ele escreveu no chão. Tá lá na outra aula, querido. Só ir lá. Pô, aqui não tem bobeira, eu conto todas as fofocas. Eu sou o Léo Dias da leitura bíblica. Todas as fofocas aqui, eu sou a Choquei da leitura bíblica. Então vocês podem ir lá, que eu disse para vocês o que pode ser que Jesus tenha escrito no chão. Daria um bom corte para o podcast? Daria um bom corte para o podcast. Estamos no podcast? Não estamos. Então, não vai adiantar agora eu contar para vocês, eu não vou contar para que vocês fiquem curiosos e voltem lá para saber o que Jesus escreveu no chão. O Fábio sabe. Fábio sabe, Fábio já está tudo no coração dele. Passando Jesus, viu um homem que era cego desde nascença. Deixa eu tirar meu óculos do meu bolso, meu óculos escuro está dentro do meu bolso, infernizado. E os seus discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Rabi, quem que pecou? O que aconteceu? Foi ele ou foi os seus pais que pecou para que ele nascesse cego? O que eles acreditavam? Numa teologia moral de causa e efeito. Que se a gente faz alguma coisa aqui, Deus vai enfiar algo na nossa vida, vai lascar a gente. E isso vale muito. Sabe quando você faz uma merda grande que você fica esperando da onde que vai vir o tiro? Eu sei que você sabe. Eu sei. Você acha que eu não sei? Porque eu também sou assim. É assim que é. Tu faz uma besteira grande. Ou tu começa a cantar segura na mão de Deus, esperando que Deus, nas suas misericórdias, de alguma forma, faça com que você não passe pelo sufoco, né? Ou já esperando de onde que vai vir o raio. Era isso que eles acreditavam. Além de uma crença de um segmento religioso reencarnacionista. Meus irmãos. Eles acreditavam, um segmento acreditava na reencarnação. E não precisa ter perdão se tem reencarnação, né? Porque a reencarnação é o resgate kármico, e vocês sabem que as religiões kármicas elas foram utilizadas para subalternizar e colocar pessoas em situação de pobreza extrema, como é na Índia, por exemplo, onde você tem os Brahmins e os Dalits, em que você faz alguém ficar na manutenção da sua própria casta, sem poder ter ascensão social, para poder fazer o controle hierárquico financeiro de uma bolha igual a Índia é. Então, se tu ficar quietinho na tua classe social, e lá é muito sério, que você tem bairros que você não pode nem entrar, que alguém que é de uma outra casta não pode nem entrar. Então, o karma, as religiões kármicas, elas foram utilizadas dentro dos ambientes de superpopulação para poder fazer o controle das revoltas. Porque imagina, a gente tem uma minoria. Deixa eu contar um segredo para você, gente. A gente tem uma minoria que é bilionário. Se todo mundo que é pobre e ferrado for na casa dos milionários e querer pegar a tua parte, vocês sabem o que acontece, né? O que a gente faz? O que os bilionários fazem? Não. Se você ficar direitinho nessa casta, na outra, tu vai resolver o problema. Na próxima, fica pra próxima. Igual os caras falam pro motorista de aplicativo, joga pra próxima. Eles querem jogar pra próxima. Como a gente está falando de uma religião que a premissa dela é o perdão, a gente acaba com a dívida. Tá entendendo? Acabou a dívida. Perdoei. Tá pronto. Tá pago. Tetelestai. Está consumado. Não tá devendo nada para a próxima. Tá resolvido nessa. Essa aqui já resolveu. Mas, isso já há 4.000 anos,
a gente já tinha essa problemática dentro das religiões kármicas, isso desde o Antigo Egito, quando houve fome no Antigo Egito, e sentaram os sacerdotes numa mesa, igual essa nossa aqui, e criaram esse processo para controle das revoltas da população empobrecida. Então não fica achando que aqui tem um resgate, a gente vai para o nosso lar e vai ter ônibus voador. Não vai ter, meu querido. Tu perdoa nessa vida. Perdoa nessa. Essa é a hora de perdoar. Não tem uma outra para perdoar, não. É essa aqui. Daqui é para a eternidade, para o gozo eterno. Sabe? Daqui é para nós, eu e Deus. Perdoa nessa, ok? Porque, não, tem que ter mais uma, e vai ter um ônibus interestelar, eu vou encontrar com não sei quem, com o André Luiz. Não vai, querido, tá? Deixa eu contar para vocês. Não vai. Você vai ter que resolver nessa. A premissa, vamos orar junto comigo? Perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É assim, não é? Me dê um outro dia de vida, num outro corpo, para que eu pague essa porcaria que eu fiz nessa vida. Não é, tá, querido? Aqui no texto, os caras estão perguntando, Jesus, esse cara fez alguma coisa? Os pais deles carregam algum karma, carregam alguma dívida kármica de outro momento, de outra vida. Mas Jesus fala: não dá. Ninguém fez nada, ninguém pecou. Nem o pai dele, nem a mãe dele, nem ele fez nada. Mas isso aconteceu, essa doença aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque vai chegar um momento, que a gente chama de noite, quando ninguém mais vai conseguir trabalhar. Enquanto eu estou na luz, no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Chama vigilância sanitária, querido, porque o que ele vai fazer agora? Ele cuspiu na terra. E com o cuspe, cuspiu na terra. Com o cuspe, fez uma lama. Fez uma lama. Pegou a lama de cuspe. E aí eu estou falando de um lugar que não tinha as devidas medidas sanitárias, né? Então, onde corriam os esgotos a céu aberto, ali era desse jeitão mesmo. Tipo Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Jardim Primavera, comunidade do Tubão, perto de Mogi das Cruzes, onde eu já estive. Enfim, esses lugares, tá, meus queridos? É isso. Cruzada de São Sebastião. Se bem que lá tá perto, tá mais limpinho. Ali tem uma parte do Recreio dos Bandeirantes que tem um esgoto cheio de jacaré. É aquilo ali, tá, gente? Aí ele dá aquela cuspida, né? Pum, cuspiu. Pegou lama, colocou no olho do cara. Por que a gente está falando de um cara que é cego desde nascença? É bem provável que ele não tivesse nem o globo ocular, que seja as pessoas que já nascem sem. Enfiou dentro do olho do cara e mandou o cara se lavar num tanque ainda mais sujo do que o cuspe de Jesus, que era o tanque de Siloé. Foi ele lá, o cara, com aquele cuspe sagrado dentro do olho, com aquela lama na cara, já cego do jeito que era, alguém teve que levar ele até o tanque de Siloé, né? Não tinha um Google Maps, não tinha assistente para poder indicar ele, então ele foi, né? Alguém foi carregando, e cara, eu tô com cuspe na cara, e foi indo com aquela lama, lavou, lavou a cara, deu aquela esfregada, e não saía, e era o cheiro do cuspe de Jesus, ele limpando aquilo na cara, aquela lama suja entrando dentro do nariz. Irmão, é isso, tá? Vocês não conseguiram vislumbrar a cena. Eu estou só incitando a criatividade de vocês. Aquela lama correndo dentro da boca, da barba do cara, e ele se lavando, daqui a pouco iluminou. Iluminou.
ele lavou, e segundo o texto, ele voltou vendo. Ele volta vendo. Então, os vizinhos, galera fofoqueira, em volta de casa dele, aquele pessoal que fica na janela, eu vejo que a pessoa vai ficando velha quando ela começa a ficar na janela. Se tu tá começando a ficar na janela, é porque tu tá ficando velho, tá? Porque velho adora a janela. A velha não pode ver uma janela que fica na janela, cara. Então, sinal de que você tá ficando velho, que você tá na janela. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, começam a dizer, olha, não é aquele cara que estava sentado ali, que ficava pedindo dinheiro, mendigando. Alguns falavam, é esse cara mesmo. Os outros diziam, não, parece com ele, mas acho que não é não. Mas ele dizia, não, sou eu que estava ali sentado mendigando. Diziam-lhe, pois, como que abriu os seus olhos? Ele respondeu, olha, é o seguinte, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, escarrou no chão, aquele cuspe amarelado de quem ficava com sinusite bizarra por conta da poeira do deserto. Então, aquele cuspe amarelo fez uma lama, jogou no meu olho e disse: vai aquele poço sujo, o lago dos crocodilos do Recreio dos Bandeirantes, lava os olhos. E eu fui lá e lavei. E voltei a ver. E mas aonde que está esse cara? Eu não sei. Quando eu fui, eu era cego. Então eu não sei. Naquela época que eu fui, eu era cego. Eu voltei vendo. Mas na hora que eu fui, eu não vi ainda. Então eu não sei. Levaram, pois, esse cara aos fariseus, aos religiosos. Que religiosos eram esses? Esses que inventaram a doutrina de que se você nasceu com uma imperfeição, com algum tipo de deficiência, você estava devendo de uma outra vida. Você encontrou André Luiz, o ônibus espacial, nosso lar, aquilo tudo. Então, tu via de uma outra vida, você está devendo de um outro lugar. Esses caras que inventaram isso, eles não tinham de onde explicar mais nada, eles diziam isso. Não, isso aí é de outra vida. Isso aí foi o pai e a mãe que pecou. E isso era sábado, tá, gente? Um detalhe, né? O texto vai dizer, ó, e era sábado quando Jesus fez o lodo, né? Tornaram, pois, também os religiosos, os teólogos, e perguntaram como que esse homem estava vendo. E ele disse, ó, eu estava aqui, sentado, mendigando. Veio esse cara, Jesus, na época eu era cego, eu não via, cuspiu no chão, escarrou no chão, misturou aquela lama, eu colocou no meu olho, eu fui com o meu olho lameado no tanque de Siloé, lavei e agora vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não está guardando o sábado, ele está fazendo cura no sábado, não pode ser de Deus. Diziam outros, como que pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia briga entre os fariseus pela maneira certa de odiar Jesus. Se era pelo sábado, tinha um jeito certo de odiar. Eles não concordaram com o jeito certo de odiar Jesus. Se era pelo sábado, que ele estava curando no sábado, ou se ele sendo um homem, por que ele fez essa cura? Ele era um homem comum. E havia dissensão entre eles. Está no texto. O que eu estou falando, não estou criando, não, tá? Os fariseus estavam brigando pela maneira certa de odiar Jesus. Ok? É basicamente isso. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? O que você está dizendo? O que você pode dizer sobre ele? Ele respondeu: olha, eu acho que ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora estava vendo, enquanto não chamaram os pais dele, envolveram a família. Foram lá na casa dele e falaram: não, traz seus pais aqui. E os judeus, porém, não creram nisso, não creram nele até que trouxessem os seus pais. E perguntavam, dizendo: e esse seu filho? O que você tem para dizer? Ele nasceu cego? Como que ele está vendo agora? Seus pais responderam e disseram: olha, a gente sabe que ele é nosso filho, o filho é nosso. Eu estou vendo aqui, mesmo que ele não tenha visto a gente. Inclusive, estava vendo os pais pela primeira vez, ó, porque o texto está dizendo aqui que ele era um cego de nascença. Ele nem tinha visto os pais ainda, já estava criando confusão. Ele é o nosso filho, e a gente sabe que ele nasceu cego. Mas como que ele está vendo agora, a gente não sabe. Ou quem lhe tem aberto os olhos precisa dizer para vocês, a gente não sabe. E ele tem idade, pergunta para ele, porque ele mesmo pode responder por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus,
porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém professasse e confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, se eles confessassem que Jesus era o Cristo, eles iam expulsos. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunte por ele mesmo. Chamaram, pois, o menino pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: bom, se é pecador, eu não sei. Não sei. Não vi. Eu era cego. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora estou enxergando. E tornaram a dizer: o que que te fez ele? Como que ele abriu os olhos? Respondeu o cara: pô, vocês são chatos pra caraca, hein? Eu já disse, vocês não ouviram. Para que vocês querem tornar a ouvir de novo? Vocês querem, porventura, ser discípulo dele? Então eles ficaram muito bravos com o rapaz e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse a gente não sabe nem de onde é. E o homem respondeu e disse: ó, nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibam de onde ele é. E contudo, mesmo assim, ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha só a resposta do rapaz. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, disseram para ele: tu és nascido todo em pecado, ou seja, tu está todo errado. E está ensinando para a gente. E expulsaram o cara de lá. Gente, essa passagem é muito boa, cara. Aqui tem muita coisa boa misturada. Inclusive, a disputa para saber qual é o jeito certo de odiar Jesus. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrou. Disse: você crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu: olha, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: você já ouviu, e é aquele que fala contigo. Ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que são cegos, aqueles que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram também: nós somos cegos agora? Jesus respondeu: não. Se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Mas como vocês veem, como vocês dizem que veem, por isso o pecado de vocês permanece. Só até aí. Então, aqui um rolê pesadão, né? Rolê chato. Sabe quando você quer fazer um troço bom para alguém e só dá merda? Jesus devia viver isso todo dia. Tu tenta ajudar, mas tu só se lasca, né? Então, esse foi um dia na vida de Jesus que vocês passaram agora comigo. Primeiro, Pedro palestrinha, depois o Decanta Labassúria, desmistificado, depois mais um pouco de Pedro palestrinha, e agora um dia na vida de Jesus tentando fazer o bem daqueles que são chatos pra cacete. Resolvemos o nosso problema de hoje, né? A gente vai abrir a oportunidade para que vocês possam perguntar, para que vocês possam falar. E caso desejem ter e tenham alguma pergunta, levantem a mãozinha para que a gente possa responder. Wallace, meu irmão, abra o seu microfone e fala-nos. Engraçado que os pentecostais, né, os crentes não observam o dia de Pentecostes, como os católicos. E assim, me lembra uma história, quando eu estava numa comunidade católica, é que teve uma menina chamada Priscila, ela estava em Roma, mas estava perdida, sabe? Não sabe, e também não falava muito pouco italiano. Ela foi lá na tumba de uma santa que tem o mesmo nome dela, e tipo, tipo, milagrosamente, entre aspas, ela ouviu uma freira, que era o guia de lá, de uma tumba de Santa Priscila, falando. Aí eu pensei comigo mesmo, esse é o verdadeiro dom de línguas, porque as outras pessoas em volta, ela não conseguia entender que estava falando em italiano. É, aquele, deixa eu ver o próximo.
Bom, essa última leitura isso mostra como os fariseus são chatos, né? Como dizem em Pernambuco, eles são boia, sabe? Envolve até a família. Tipo, e gostei da resposta que o Sec falou. Por acaso você quer ser discípulo também? Tá ligado? Estão perguntando demais, né? É. E eu percebo assim entre os evangélicos assim que se dependesse deles, quem seria quem o papel de liderança na igreja seria Paulo e não Pedro. Tipo, vocês, os crentes gostam demais de Paulo. Eu me identifico mais com o Pedro porque ele é muito impulsivo, que nem eu. E é verdade. Enquanto muitos evangélicos acham contraditório esse negócio de, tipo, numa passagem bíblica falar que o justo viverá da fé, enquanto no livro de Tiago fala que a fé sem as boas obras, sem a boa a fé sem as boas obras, ela é morta. Sendo que para nós católicos é um complemento, é tipo feijão com arroz, um complementa a outra. Então tem contradição nenhuma. Eu também Agradeço acho pela que não. oportunidade. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, querido. Mais alguém com alguma Amém. dúvida ou que queira falar alguma coisa, abre o microfoninho, fale comigo. Qualquer dúvida, estou aqui para isso. Pode falar, Gisela, minha irmã. Curiosidade. Quando você leu a passagem da língua, né, do som, você falou que desceu um objeto sobre, né, pessoas. Você tem alguma ideia do que poderia ser? Eu acho que é uma tecnologia não terrena, sobrenatural, que permitiu que cada um falasse na sua língua materna e que quem ouvisse também na sua língua materna. Então, eu acho que ali desceu alguma tecnologia que não faz parte do amontoado de tecnologias que nós temos hoje, mas que já faz, né? Porque hoje nós temos já aplicativos do Google, né? Em que alguém fala, né? E automaticamente já traduz, né? Então, nós já temos essa tecnologia, inclusive. Sim. Mas naquela época é complicado. Naquela época não tinha, né? Então acho que era mais ou menos isso, né? E quem ouvia tudo embaralhado, né? E achava que eles estavam bêbados, quem estava fora daquele grupo que foi visitado pelo Espírito Santo, né? Quem viu de fora não conseguiu entender, né? Mas quem estava no meio ali, cada um se ouviu na sua própria língua materna. Eu que acredito que seja esse tipo de tecnologia que não nos pertencia no primeiro século da igreja, mas que hoje nos pertence. Que bom. Eu só queria saber, porque eu meio que entendi isso, mas eu queria saber a sua opinião. É basicamente isso, mano. Tamo junto. Meu amigo Rafael, fique à vontade. A casa é sua. Tá com o microfone fechado ainda, Rafael. Abre pra nós. Então, é demora, né, Rafael? Tá tranquilo. Vou passar pro Anderson, depois a gente passa para você, tá bom? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Seu mineirês está muito bem colocado. É, a gente tem que começar a expulsar esses demônios que estão voando aí na cabeça do Fábio. Bem, se Sim. o diabo é um imitador de Cristo, o Google Tradutor, então, pode ser o anticristo? Ué, você está falando aí que aparelhos... Eu peguei, sim, o negócio me andando, mas você falou que há aparelhos em cima da cabeça do pessoal no Pentecoste, é isso mesmo? É um equipamento. Eles viram como línguas repartidas, né? Que é o que eles tinham naquela época, né? Mas o que a gente está falando ali é de um equipamento que proporcionou a tradução
daquelas falas, né, das suas línguas maternas para a língua materna daqueles judeus que eram de outras etnias, de outras linguagens. Aí você está colocando um suporte de crença pessoal, né? Não estou colocando suporte de crença pessoal nenhum. O texto Não, está não, não. dizendo que. Calma, leia o texto. O texto diz que apareceram línguas repartidas como de fogo, e a partir desse momento, porque o texto existe a questão da formação da premissa, e a premissa é a parte mais importante da constituição de uma frase. Se a premissa é verdadeira, a conclusão é verdadeira. O que o texto está dizendo é que, ao aparecer isso, eles começaram, cada um falando na sua língua materna, ouvindo-se cada um na sua língua e na sua etnia. Então, essa parte exclusivamente, a partir disso, esse é o rasgo temporal, a partir disso, que essas línguas, como línguas de fogo, que é o que eles traduziram, proporcionou que cada um se ouvisse na sua língua materna. Tá, entendi então. Meio assim, né? E o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo ele estava ali. Isso não é uma coisa que está em jogo no texto. O Espírito Santo surge ali como algo perene, né? Ele está ali desde o início. Ele não foi embora. Ele não desceu. Não é um download. O Espírito Santo não tem download. Já estava ali no meio daquele povo. O Espírito Santo já estava no meio deles, né? O Espírito já tinha sido derramado no meio deles. O que aconteceu ali foi uma fenomenologia que marcou ali a partir do fenômeno. Que fenômeno é esse? De cada um se ouvindo na sua língua materna, né? Aquilo que já tinha sido dito por Joel. O texto está citando Joel, lá da casa do caceta. 500, 600 anos antes de Cristo. Então, É porque quando você fala no sentido de um aparato e tudo mais, aí eu pergunto, e essas línguas que continuaram lá com Paulo descrevendo esses dons de línguas mais para frente, e indo até além de Paulo ali, por que não tinha esse aparato e por que não tinha as línguas de fogo? O que eles fizeram ali foi uma visualização comum desse aparato, né? Se tinha ou não tinha depois, a gente não tem essa informação. Dentro do cenáculo, dentro da reunião deles, eles viram dessa forma e ouviram. Ali eles tiveram um fenômeno de audibilidade e um fenômeno visual, né? Dentro do cenáculo. É porque quando você fala dessa forma mais, vamos dizer, científica, que não deixa de ser uma forma científica que você está falando, de tecnologia e tudo mais, me leva à questão de Filipe sendo transportado lá para o eunuco, entendeu? Aí a gente fica pensando, foi transportado em espírito? Foi em espírito? Foi em carne? Foi realmente Aí transportado? são os textos que vão ficar dentro de um campo de mistério, que o texto não está meio preocupado em resolver um problema para a gente. Hoje a gente quer resolver esse problema. A gente quer saber como, né? Hoje a gente está dentro de uma construção de verdade em que a gente precisa saber, né, das coisas. Mas a construção de verdade para eles era construído da tartaruga que carregava a terra, do mito de criação dos gregos, que era Zeus dentro da vagina de Gaia. Então a gente está falando de uma outra construção, ideia de verdade. Não a verdade como um processo de confirmação de fatos, né? Mas verdade como aquilo que você carregava da construção mítica, de como que os mitos eram formados, que não era uma verdade, né? Hoje nós temos uma outra forma de entender a verdade. Talvez há 20 anos atrás, Dinho, a gente tivesse outra, né? Há 20 anos atrás, alguns discursos colavam muito mais do que hoje colam, né? Num período em que cada um tem acesso ao Google, né? Onde cada um, quando o Josué Irion falava que o Nintendo era do diabo e que tinha um pacto da Disney com o diabo, que os desenhos da Disney eram não sei o que lá, a gente ficava impressionado com aquilo. Hoje a gente vê que havia uma agenda, haviam ali pessoas que estavam influenciando de alguma forma com alguma coisa, mas que isso não fazia parte de nenhum pacto com o demônio, né? Mas de uma agenda programada, né, de construção de consciência, né, da juventude e por aí vai. Mas a gente acreditava nisso. Então a verdade ela vem transmutando no tempo a partir da compreensão da sociedade, do quanto que a sociedade tem de informação ou de direito à informação. Hoje, quando eu falo alguma coisa aqui, você pode ir no Google rápido e fazer uma pesquisa. Antigamente, um pastor falava, ele era autoridade, acabou, ponto final. Ainda é, né? Ainda é. Mais ou menos. Ainda dá para duvidar um pouco. Mas parece que hoje ainda as mentes ainda são bem fechadas, né? Porque nem indagar, nem pesquisar, nem correr atrás hoje, mesmo tendo tanta informação nas mãos,
Não. Porque o celular hoje dá acesso a tudo, se procura, né? Se acredita É. cegamente, né? Sim, é um problema. Mas no texto específico, e por que que outras vezes não aparece, não é basicamente o grande problema, né? O problema para mim é ter acontecido a primeira vez. Porque depois as outras vezes que acontece, Dinho, para mim são, sabe? Agora, o porquê que aconteceu a primeira vez, por que que tem esse relato, por que que tem essa visão, por que que essas coisas foram ditas dessa vez, dessa forma, né? Dessa vez já é uma coisa para mim que me desperta muito mais curiosidade. Por que que aconteceu a última vez, nem me importa. Ou quando, né? Mas por que aconteceu a primeira? Por que que teve isso? Não sei. O que o texto está dizendo é isso, e o que ele qualifica ali como um fenômeno visual para aquilo ali é aquilo. Então, eu costumo não discutir com o texto. O que que eu faço com o texto, Jim? Aquilo precisa vir cativo para o quanto que aquilo tem de possibilidade e que me abraça e que de alguma forma me afeta. Se o texto não me afeta em nada, mano, ele passa batido e eu só leio como que ele é e aí faço a hermenêutica do texto da forma que ele está proposto. Quando ele me afeta em alguma coisa, eu fico meio agarrado nele. Ele me afronta em alguma coisa, eu fico meio pensativo nele. Que não é basicamente o caso desse texto. Esse texto, para mim, me parece algo que está envolvendo um pouco da mística grega, porque o autor, né, que escreve, segundo o início, a Teófilo, está escrevendo para um povo de língua grega, está utilizando essa questão das línguas de fogo, era algo que estava alocado dentro da cultura grega, mas a gente não vai tratar disso agora, porque a gente só está lendo o texto. Mas tem conexões, não está totalmente solto. Entendi. Eu acho tão bonito que tem pessoas lendo a Bíblia dentro do fliperama, né, Fábio? O Fábio é terrível. Né? Dentro do fliperama. Inacreditável esses bichinhos demônio voando na cabeça dele aí. É do diabo. É do diabo. Eu vou jogar ele lá na Deus e Amor. Tem que expulsar isso aí. Não vai poder fazer penteado afro no Deus e Amor, não, vocês viram? Meu Deus. Você viu isso? Não, eles voltaram atrás, tá? Essa Agora semana eles pode? voltaram atrás. Já agora pode, voltar atrás. A polêmica foi forte. A polêmica foi forte. Deus me perdoe, gente. Sabe o que eu acho? Eu fico pensando o seguinte, para quem aqui é mais antigo, se lembra da Assembleia de Deus Raiz da década de 70, 80, não se podia cortar o cabelo, né? E aí nós temos as nossas irmãs afro. Eu fico imaginando como era a autoestima dessas mulheres que nunca conseguiam puxar o cabelo, né? Numa aceitação dentro da igreja do templo, porque não podiam tratar o cabelo, porque é vaidade. Guanidina e coque, irmão. Guanidina e coque. As irmãs viviam no coque. Mas aí você estava usando de vaidade, né? Produto, batom, essas coisas. Não, mas o produto era só para dar uma esticada e fazer o coque. Entendeu? Então é a mesma coisa e você vê que a gente está discutindo isso em 2025, se elas podem usar afro ou não. Essa é a bandidagem. É a bandidagem da igreja, irmão. Não tem jeito. Mas é a vida. Tamo junto. Olha lá, gente. Rafa, meu irmão. Você conseguiu controlar o inimigo aí? Agora sim. Agora eu fui liberto. Graças a Deus. Meu amigo, é um prazer estar com vocês aqui. É a primeira vez, né? Eu estou tentando participar já tem meses. Hoje consegui. Aí as minhas dúvidas são simples. Essa passagem que você leu, antes de fazer a pergunta, eu preciso só diferenciar uma coisa da outra, que é uma pergunta meio assim que pessoal, que eu posso até abrir aos demais também, né? Que essa passagem que você leu, ela não tem a ver com o Decanto Alabaxéia, não, né? Não. É mais para saber se você tem alguma experiência de algo parecido com o que aconteceu nesse episódio de Atos, né? Porque hoje, desde que eu me entendo por gente, eu sou nascido e criado na igreja e hoje a minha atividade está ligada diretamente ao meio gospel e diariamente, né? E aí você acaba indo em tudo quanto é que é igreja, de todos os lugares, assim, né? E fica muito difícil você encontrar uma genuidade. A genuidade da coisa,
veracidade, a pureza da coisa, hoje em dia é a exceção. Eu nem digo exceção, porque eu nunca vi, né? Então, tanto abrindo para você sobre essa questão de algo de, assim, primeiro saber de qual era a necessidade disso no texto, né? Que a gente sabe que foi algo para poder transmitir a palavra, mas se tinha o limite desse ser a única forma de transmissão, que poderia ser outras formas, né? De repente, diretamente ao coração ou ao entendimento, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é saber se você viu algo parecido genuinamente, porque eu, nesses aí 40 anos de atividade, praticamente, de 35 a 40 anos, eu nunca vi algo real, assim, puro, tanto nesse aspecto quanto na questão das línguas estranhas mesmo, né? Então, é saber qual que era a intenção, entre aspas, de Deus, né? Através desse aparato que você falou, né? Já que ele poderia transmitir de outras formas, é uma pergunta simples. E se você, na sua experiência pessoal, ou algum de vocês, já viu algo assim, parecido na genuidade, tanto do aspecto de que se falou, né, a pessoa estava falando numa língua e as pessoas estavam ouvindo nas suas línguas maternas, né? Cada um no seu idioma. Era um Google Tradutor, assim, full time, né? Era uma tecnologia, como você falou, é uma espécie de tecnologia que só hoje a gente tem isso. E se existe, já perguntei, se existe a genuidade na questão do abrindo, né? Pode ser que esse tema de repente seja um tema mais propício mais para frente, mas se você já acompanhou a questão de falar em línguas, algo real, algo, cara, não, esse cara, o que está acontecendo aqui nesse ambiente, ou no culto, no lar, alguma coisa assim, né? É uma coisa que é de verdade. E sendo de verdade, de onde parte esse fenômeno? É uma coisa do homem para Deus, né? Ele conseguiu alcançar um nível de consciência espiritual a ponto de aquilo transbordar em línguas estranhas, ou uma intervenção de Deus para o cara? Essas são as minhas dúvidas, tá? Obrigado, gente. Só um minuto, John. Rafael, você é sonoplasta, meu filho? Se eu sou? Não, porque eu tô falando Você vai alto. de igreja em igreja, tem misturado o negócio? Não. Não. Porque se você fosse sonoplasta, eu diria que você é um fenômeno de milagre de Deus, porque você fala em várias línguas, indo de igreja em igreja, aguentando. Então você pode entender dessa maneira. Sim, mas não sou não. Vamos lá, Rafa. Vamos tentar destrinchar isso. A gente está falando de um dia que era um dia muito especial, Rafael, que era o dia de Pentecostes. E o judaísmo ele tinha avançado para as regiões mais ao norte, né, regiões de língua árabe, tinha avançado para regiões mais a sudoeste, sudeste, tinha avançado para a África, e todas essas pessoas, em todas as etnias, eles tinham ido para Jerusalém nessa data. Pessoas que não eram da fala aramaica, mas eram de fala grega, que eram de fala árabe, que eram de fala dos africanos, das regiões da Líbia. A gente ainda está falando da África como ela era, não da África, no norte da África como é hoje, que é uma África árabe, né? Então a gente está falando de centenas de idiomas, mas de gente que havia invocado o nome do Senhor, desse Yahvé, e tinham se convertido ao judaísmo, né, nesse processo. Então a gente tem ali desde do século V, VI antes de Cristo, o judaísmo, a partir do século IX, e aí depois do século V, VI, o judaísmo avançando já, né, a partir da evangelização e do caminho de diplomacia de Salomão, e tudo isso, o judaísmo veio avançando. Desse modo, muita gente diferente, de etnias diferentes, que não haviam conhecido Jesus, que não haviam, de alguma forma, caminhado e tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus, nesse dia
Foi necessária essa tecnologia, porque senão não viriam falar de Jesus, o evangelho avançaria. Ali era uma oportunidade, é um senso de oportunidade. Deus poderia ter feito isso, Deus fez isso. Na história da humanidade, Deus comunica a sua boa vontade, Deus comunica o seu amor, segundo o escritor de Romanos, acredito eu que o apóstolo Paulo, a partir da própria criação, da bondade da criação, da beleza da criação, Deus comunica o seu amor. Naquele momento ali, como era um momento solene, de uma festa importante, era necessário dizer que todos os significados, todas as convergências, todos os encontros, tudo aquilo que tinha acontecido desde Adão, tudo aquilo que havia sido prometido de redenção, convergiam na pessoa de Jesus. Era uma grande oportunidade, porque haviam judeus de todas as partes. Então ali era um senso de oportunidade, não de necessidade, porque Deus não precisa de nada disso, mas uma oportunidade muito grande para comunicar o amor de Deus a partir de Jesus, da vida de Jesus no meio daquele povo. Dessa forma, né, tudo que diziam e todas as glórias, as glorificações e os feitos de Jesus teve uma tecla SAP para cada um ali, para poder, de alguma forma, discernir e entender. E cada um ali ouviu, né, essas maravilhas de Jesus na sua língua materna. Não creio que seja um senso de necessidade, porque Deus fez isso e comunicou a sua boa vontade e o seu amor quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então já estava tudo resolvido, né? Mas ali era uma grande oportunidade de fazer com que essa mensagem chegasse. E quando acontece dentro desse campo de mistério, dentro desse campo de sobrenaturalidade, de alguma forma afeta muito mais, chama muito mais atenção e causa um marco muito grande na vida daquelas pessoas. De modo que, para além do fenômeno, fica impresso o milagre, o absurdo, fica o paradoxo da loucura que era ver toda aquela situação. Então, é um senso de oportunidade, tanto quanto uma forma de marcar a vida daquelas pessoas que voltaria, cada um para a sua etnia, cada um para a sua terra, cada um para o seu lugar, já não mais com a mensagem de que Deus restauraria Israel a partir de um golpe de Estado, mas que Deus já restaurou a sorte de Israel e se reconciliou com a humanidade a partir de Jesus. Então, essa mensagem era muito mais importante. Então, aí creio que foi um senso de oportunidade. Quanto à situação de se eu já vi esse dom e as suas funcionalidades, eu acho que isso entrou em obsolescência no momento em que hoje nós temos os Oxford, os dicionários, o Fisk, a gente tem cultura inglesa, a gente tem os cursos de idiomas, né, onde nós podemos nos comunicar, né? Nós temos os Google Tradutores, onde nós podemos nos comunicar, cada um na língua em que nos interessar comunicar qualquer tipo de informação. Então, a gente, hoje, creio que não seria necessário. Se eu já vi, nunca vi, meu irmão. Eu vim da igreja presbiteriana, mas frequentei e preguei em igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas tradicionais avivadas, né? E nunca vi isso de maneira a perceber qualquer tipo de honestidade, senão aquilo que acontece em parte das religiões orientais, que são essas catarses, em que, por muito repetir palavras sem muito sentido, entram em processos de transe, né? E isso se conecta com a espiritualidade deles, é onde eles podem extravasar parte da espiritualidade, parte da energia, né, em que os habita dentro, né? É o que grande parte das religiões orientais fazem, né? Parte dos hindus e algumas outras religiões também têm esses fenômenos que nós chamamos, por conta do texto grego, de glossolalia, né? Mas tem os seus próprios significados, né? Então, tem alguma funcionalidade? Não. O apóstolo Paulo fala, cara, se eu fosse vocês, paravam de falar isso, se não tiver ninguém para traduzir o idioma que vocês estão falando, né? Porque eu falo muitos idiomas e não fico aqui dizendo coisas à toa, a menos coisas que sejam de profunda edificação e que comuniquem o evangelho de Jesus. Então é melhor você dizer pouquinha coisa sobre Jesus do que um monte de coisa que ninguém entenda, que é basicamente o que o apóstolo Paulo fala.
Então, nunca vi, meu irmão. Sempre que eu vi, tem a ver com as emoções, tem a ver com esses ambientes que são sugestionados, né? Todos esses movimentos de língua e de mistura. Eu vi um padre um dia ensinando que era só começar a falar glória, 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 que aí vinha, né? Rolava. Então, assim, qual a funcionalidade? Hoje em dia, nenhuma. Já vi isso de maneira sincera em algum lugar? Nunca vi. Todas as vezes que eu vi foram em meios a catarses. E eu acho que a catarse é algo humano também, Rafael. Catarse, os momentos de catarse são necessários para a humanidade. É o gol do Palmeiras, que você comemora, que você grita. É aquele último gol do Davidson lá contra o Flamengo, né? Que, né, é isso, é aquela loucura, é o gol que é aquela coisa que você não tem muita explicação. A humanidade precisa desses momentos de catarse. Se você vive na catarse, você vai para Cracolândia daqui a pouco. Mas se você não tem nenhuma, a vida fica meio chata. Então, se tiver um pouquinho, tá tudo bem, não reclamo disso. Agora, transformar isso em doutrina, em teologia, se não falar é porque não é, e aí já é a bobagem, construção dogmática de uma igreja, já no século XX, tá? Com os movimentos da Rua Azusa e os movimentos que nasciam naquele momento, que não duraram muito. O movimento do Rua Azusa durou 15 anos, Rafael. No processo histórico da igreja de 2000 anos, não é nada, sabe? Mas hoje a gente mantém essa badalhoca e traz isso como doutrina de igreja. E eu sinto muito por quem só vive nos ambientes com esse tipo de situação, porque em dado momento fica chato, né? Porque fica um monte de gente orando a língua do pastor, né? Tem a língua do pastor, que é a que coordena a língua das pessoas, né? Chato, é repetitivo e é um pouco idiotado, mas é uma forma das pessoas liberar. Você sabe que quando eu pastorei a igreja aqui na favela, rolava como as irmãs soltavam as rajadas de língua no meio do culto. Eu ria de uma maneira descompensada. Eu tinha que cortar, porque os vídeos foram para o YouTube, né? Eu tinha que cortar as crises de riso que eu tinha. Mas eu permitia, se não tomasse o meu culto, né? Não tomasse o momento em que... Porque eu pregava em 15 minutos. Acho que eu não estrago uma pregação boa de 15 minutos em 1 hora. Então eu pregava em 15 minutos. Se as irmãs conseguissem ficar quietinhas em 15 minutos, estava bom. Aí depois elas davam rajada de glória, girava no manto, passava o manto na cabeça das irmãs, soltava as profetadas dele. Eu não quero controlar esse processo dentro da igreja, irmão. A minha intenção é trazer uma mensagem que de alguma forma ganhe o coração das pessoas. A minha intenção é que as pessoas se tornem melhores umas para as outras. A minha intenção é que a comunidade perceba que há carências em dimensões bem subjetivas em cada indivíduo e há carências objetivas em cada família e que se a gente se importar um com os outros, a gente vai cuidar bem da comunidade de Jesus. Agora, você quer soltar uma rajada de glória? Não é o meu problema. Eu não sou desse, tá, irmão? Nunca aconteceu comigo. Nunca tive essa experiência, nunca pedi a Deus para que tivesse essa experiência, porque nunca achei que ela fosse relevante para a minha caminhada. Mas existem irmãos que têm essa experiência, né? São irmãos que são chamados pelos mais tradicionais irmãos de coração quente, né? E eu acho ótimo você poder, de alguma forma, se expressar dentro do seu ambiente de culto. Então tem que ter o espaço para que essas pessoas possam se expressar. Eu acho que não de maneira a transformar o culto naquilo, mas de maneira que elas sejam livres naquele ambiente. Então não me incomoda, tá, irmão? Se fizer quando eu estiver pregando, não vai me incomodar. O que me incomoda, de fato, no culto é quando eu tenho uma igreja que só está ali no culto, mas ela não é uma igreja no cuidado da comunidade, não é uma igreja no cuidado do empobrecido, não é uma igreja que pensa em como que pode melhorar a vida das pessoas que vivem em crises e dores, são atropeladas ou pelo capitalismo ou pelo mundo do jeito que está vivendo. Então isso me incomodaria muito numa igreja. Agora, se soltar uma rajada de glória, não, eu vou rir. Tá? E eu garanto que eu vou rir. E pode ser algo que vai envergonhar quem está ouvindo. Mas tudo bem, é a consequência, né? É o rebote. Eu vou achar engraçado. Se for aquela língua engraçada, então, se soltar um tei, uma coisa assim, terra, algumas coisas assim, aí eu morro de rir. É terrível, né? Mas eu não posso não me controlar. Eu permito que o indivíduo assim faça, contando que ele me permita rir. Então, tá tudo bem, Rafael. Então, é basicamente isso. Nunca vi,
não tem nenhuma funcionalidade hoje, mas naquele momento era um senso de oportunidade para que cada um voltasse para sua terra com a consciência de que não era a lei de Moisés que operava a salvação para aquelas pessoas, mas que tinha sido Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Acho que era uma oportunidade. Basicamente isso. Espero ter contribuído, meu irmão. Valeu, John, perfeito, tá, meu amigo? Na verdade, essa pergunta me veio justamente porque 99% das igrejas hoje tem agido desse modo, né? E eu percebo que, como você é pregador, né? Você também prega tudo, assim, pelas igrejas, eu percebo que isso faz parte de um sistema, né? Porque esse movimento é o que aprova o pregador, né? Se você o pregador ele é convidado, né? Então, se ele consegue trazer esse movimento para o povo, isso traz mais agenda para ele, né? Se ele simplesmente pregar o evangelho puro e simples, dificilmente vão ter reações nessa efervescência, né? Mas ele já prega com essa intenção, porque se não houver esse movimento, ele não é mais convidado. Né? Então, às vezes eu percebo, eu tenho alguns amigos que eles até gostariam de simplesmente pregar, sem ser refém de provocar esse movimento. Sem meter o glória. Não só glória, mas tem que ter todo os mistérios e tudo mais, né? Porque é isso que garante para esses pregadores que o convidaram como uma boa pregação. O que ele pregou não conta muito. Não importa muito, contanto que se tem um movimento. Então, é um sistema que se retroalimenta e que é um povo que vai buscar isso, e é um pastor que convida um outro pastor para criar esse movimento. Então, acaba que essa questão que você falou sobre a preocupação com o empobrecido, com os mais necessitados, isso aí nem vem ao caso. Secundário. Ou nem se pensa, né? Então é muito... assim, é uma coisa triste, né? Mas é a realidade. Mas valeu, João, obrigado pela resposta, tá, meu amigo? Agora tem uma outra provocação que eu vou fazer para vocês sobre isso, né? A gente está num país tropical, num país que foi colonizado pelos nossos irmãos portugueses e, de alguma forma, colonizado e trazendo pessoas dos movimentos, né, de África, movimentos corporais, movimentos de som. Nós somos o país do samba, do pagode, né? Isso faz parte da nossa composição. Como que a gente vai refrear o povo, colocar um povo sentado num banco de madeira e falar para ele, fica quietinho, ouvindo a sã doutrina, sem que aquilo que está acontecendo ali, o culto é feito para o pastor, o culto não é feito para as pessoas, porque o culto ele não é relacional, ele é congregacional. Olha que loucura. O culto não é para que as pessoas se relacionem entre elas. Então a gente tem que pensar que será que quando essas pessoas estão entregando a profecia para o outro, estão dando um xalabala no outro, será que eles não estão provocando aquilo que a gente deveria transformar o culto, que era num ambiente mais relacional e menos congregacional? Será que não é a gente que está destruindo os movimentos que poderiam acontecer mais espontâneos dentro desses ambientes de culto? Como que a gente quer pegar o inário do século XVIII, cantar aquelas músicas que não se comunicam com o teu filho de 19, 20 anos? Não se comunica, nem, de forma nenhuma. Como que eu quero fazer com que ele goste daquele ambiente, que aquele ambiente seja um ambiente legal para ele, se nada naquele ambiente se comunica? E aí o sucesso das churches não vem porque tem uma mensagem de qualidade, ou que comunique qualquer tipo de coisa que mude a vida das pessoas. Não, porque não mesmo. O movimento é porque a imagem não é uma imagem que assusta, que é a imagem de quase todas as boates, é tudo preto, tem telão, tem luz, né? As músicas, elas são músicas de fácil aprendizagem, repetições, trechos curtos, tudo aquilo é muito bem pensado para que de alguma forma afete aquelas crianças, aqueles adolescentes, aquelas pessoas, os jovens.
será que a gente não está tornando o nosso ambiente tão engessado que a gente não permite mais esses movimentos espontâneos, né? Então, o brasileiro, se está tocando qualquer coisa, já está com a perninha tremendo, mano. Se está tocando um samba, a bunda começa a se mexer sozinha, cara. Não importa se você tem um quadril duro igual o meu, que não é uma cinturinha solta, vai mexer o pezinho, vai bater o pezinho, vai se mover. A forma com que nós estamos pensando a igreja é um ambiente muito pouco relacional, um ambiente muito limitado para essa geração, um ambiente que não se comunica visualmente com essa geração, um ambiente que não se comunica com a forma com que essa geração capta mensagens, que são mensagens muito rápidas. Eles só conseguem aprender hoje no TikTok, cara. É 1 minuto, 30 segundos, é ali que você tem que ganhar esses caras. Ah, mas eu não vou me moldar. Aí tu tá sendo um idiota, porque o próprio apóstolo Paulo vai me dizer isso. Olha, eu fiz-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns. Eu fiz-me assim para os que são assim, eu me fiz assim. A igreja precisa ter esse poder de circular no meio desses meios sem vender a sua mensagem. Então você negocia o modo sem negociar o conteúdo. Entende? Negocia o modo, o jeito com que aquilo se apresenta sem negociar o conteúdo. Porque o conteúdo pode ser passado de qualquer maneira. Acredite em mim. Conteúdo pode ser passado de qualquer maneira. Eu fui pastor de criança. Então eu passava conteúdo para criança. Eu participei e fiz o processo de evangelização de crianças da favela. Processo de alfabetização de crianças e adultos. Aprendem, gente. Você não precisa negociar de maneira nenhuma a mensagem. Como que é o que funcionava aqui? Ah, mas, John, tinha dízimo? Tinha. Eu falava, aqui está o lugar onde você bota os dízimos e as ofertas. Não tinha. Deus não vai te dar? Não vai te dar nada, tá? Esquece que ele vai te dar qualquer coisa, porque não vai. Pode ser que tua mulher te trai, teu marido te põe chifre. Acontece, tá? Mas aqui está um lugar que você pode colaborar com um lugar onde você participa. É simples assim. Ah, mas você falava sobre batismo? Falava. Então, se você acredita no simbólico do batismo, você pode se batizar toda primeira semana depois do carnaval, a gente faz o batismo. Você pode vir aqui. Ah, mas o que é o batismo? John, olha, a gente tem aqui uma classe sobre batismo, a gente vai falar 1 dia ou 2 sobre batismo. Se você quiser se batizar, participe. Sabe, você não precisa ficar criando um modus operandi muito complexo para aquelas pessoas, porque você não vai conseguir acertar. O que você precisa fazer é algo que elas consigam compreender, e o que você precisa fazer é não negociar a sua mensagem. Ah, mas se eu não batizar, eu vou para o inferno? Não. Se eu não batizar, eu não sou salvo? Não. Se eu não batizar, tem... Não. Se eu não batizar, não tem nada, querido. Ah, mas pode batizar, como é que bate? Com aspersão? Eu batizo com areia, com mijo, com o que você quiser, com café, com Coca-Cola, o que você quiser, querido. Não é um problema. Não é o objeto que cria qualquer coisa, não é a água que cria qualquer coisa, é o seu coraçãozinho. Então, assim, a gente não negocia a mensagem do Cristo, mas a gente dialoga com as pessoas daquele ambiente. E isso faz com que a gente tenha o mínimo de alcance possível. Agora, se a gente não quer, de maneira nenhuma, de alguma forma, circular dentro dos ambientes, a gente está abrindo mão da humanidade. Jesus fazia isso. Jesus usava parábola com bichinho, com ovelhinha, com dinheirinho que perdeu. Jesus usava isso para poder o quê? Dialogar com aquelas pessoas. Ele tinha interesse nas pessoas. Então eu dialogo até com Satanás. Se Satanás aparecer aqui em casa hoje e quiser conversar sobre alguma coisa, eu vou dialogar com ele. Eu vou me vender a ideia dele? Não, mas eu posso dialogar com ele. O papo pode ser bom. Entende? Quero que ele apareça? Não. Quando desligar aqui, eu vou começar a cantar Segura na mão de Deus. Vou. Mas eu não tenho problema, gente, de dialogar. Não é um problema. A gente precisa minimamente dialogar com essa população, com essas pessoas. Então, é difícil a gente manter tudo meio estático, tudo muito parado, ou falar, a igreja precisa pregar a sã doutrina. Aí tu vai ver a sã doutrina, o cara vai abrir Calvino para ler, as institutas da fé cristã. Vai comunicar com quem? Essa desgraça do século XVI. Entende? Eu estou falando de 500 anos que os caras produzem isso, cara. Então, assim, não comunica com ninguém. Ah, é a sã doutrina. Tá, é sã doutrina para você. Para o indivíduo que está lá cantando videira, 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 videira. Esse é da minha época, né? Não tem problema de anunciar a minha idade. Mas é isso, para eles é aquilo ali, tá ligado? Não tem problema nenhum, nada. Né? Inclusive foi meu sogro, o pastor Cláudio Claro. Videira, 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 videira. Então, assim, inferno, né? Mas é ruim, eu acho muito chato.
mas tem pessoas que se identificam com isso. Ah, então eu vou fazer só porque as pessoas se identificam? Não, mas é necessário que a gente dialogue com a sociedade. Ouvir as pessoas, né? Ouvir a Deus e ouvir o mundo, o que as pessoas estão comunicando, o que elas estão falando, para que de alguma forma a gente possa ser e se conectar com eles e fazer o que a gente tem que fazer. Fala, Rafael. Não, que você falou sobre a questão esse limitador que a igreja impõe, né? E ainda assim tem a proibição de você ter acesso a qualquer música secular, né? E aí você acaba limitando muito, porque pelo menos nessa época que você falou sobre videira, né? Do pastor Cláudio Claro, eu conheci o pastor Cláudio Claro. Pelo menos nessa época você tinha uma maior diversidade musical, né? Você tinha Demar de Campos, você tinha... E o Brasil, assim, musicalmente, em artes em geral, é muito rico, né? Musicalmente, né? Culturalmente, a influência das músicas africanas, o samba, assim, o rock, né? E aí você pega o teu filho, assim, eu tenho um filho de 5 anos e que ele vai na igreja, ele só ouve worship, né? Aí imagina se você for seguir o rito que a igreja diz que você não pode ouvir música secular. Ou seja, a única referência musical e cultural que seu filho vai ter é aquilo que se ouve dentro da igreja, né? Na minha casa, eu não tenho essa regra. Eu ouço de tudo e, graças a Deus, por causa disso, ele ouve outras coisas, né? E a gente tem muita riqueza, né? E aí as pessoas elas acabam engessando e ficando emburrecidas, porque não se tem essa. Eu acho que deveria ser um lugar até que deveria ter essa diversidade assim, brasileira musical, né? Porque são muitas. Eu nem digo só brasileira, né? Mas assim tem muita coisa boa, muita coisa boa, muita. E aí, eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu de dia eu ouvia Shirley Carvalhais e à noite, quando meu pai chegava, eu ouvia Chico Buarque, eu ouvia Tim Maia, eu ouvia Michael Jackson. Então, eu fui esse abençoado nesse sentido. Mas hoje em dia, a regra hoje está bem assim, ferrenha nesse sentido de que por mais que exista TikTok e Instagram, que é impossível você limitar a pessoa de não ouvir uma música secular, ainda assim eles tentam impor essa regra de você ter acesso a qualquer coisa genuinamente brasileira, aonde mora a grande riqueza musical, infinitamente maior do que a de worship, essas coisas, né? Então é um negócio muito, muito complicado de até você achar um lugar centrado para se congregar, pensando nas crianças, nos filhos, nos adolescentes, né? Porque não se tem essa abertura, só tem um ente limitador do que não pode, né? É muito complicado, cara. Sim. Mas é só esse adendo aí para já... Amém. Eu tô com meus filhos agora ouvindo Ana Castela. Esses dias ela estava cantando aqui, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu estava com elas aqui cantando junto, tá tudo bem. Preciso, de alguma forma, poder caminhar com o mundinho delas também. Enfim, não custa nada, né? A gente tentar participar desses mundos tão diversos, né? Não tem jeito. Gente, alguma outra dúvida? O José levantou a mãozinha, mas depois abaixou. Pode falar, José. José, ele está chateado porque ele não foi escolhido como apóstolo, né? Porque foi colocado de fora. Não, acho que na discussão o que eu tinha para perguntar já foi parecido. Já. Só um depoimento de quem cresceu na Igreja Assembleia de Deus, né? Igreja Pentecostal clássica, né? Sim, eu vi muita bobagem, vi muita besteira, vi muita fanfarronice, mas assim, vi muita coisa que, a meu ver, e pelo menos o que me pareceu, era coisa assim, muito genuína, sabe? Coisa muito bonita, assim, de se ver, mesmo no meio daquela balbúrdia toda. Oi, amor. Lindo, amor. Mesmo no meio daquela balbúrdia toda, você percebia, assim, que de alguma forma Deus estava ali. Sim. Gente, se eu consigo achar algo bom em mim em algum momento, imagina, no meio da balbúrdia que sou eu,
Gente, eu sou uma balbúrdia, cara. Terrível. Então, se consegue brotar de vez em quando alguma coisa boa, então imagina quanto nesses ambientes cheios de gente boa, cheio de gente. Eu conheci gente santa dentro do ambiente da Assembleia de Deus, gente que me foi muito amável comigo. Então, eu não posso nunca jogar, e por isso não costumo fazer isso, de nunca tratá-los de maneira indiferente, porque foi um ambiente que me acolheu muito bem em todas as minhas dores e necessidades. Dentro do campo missionário, sempre foram muito amáveis e cuidadosos comigo. Então, uma coisa que eu aprendi é que a ingratidão, ela sobrevive por conta da sua falta de memória, né? Então, o que eu preciso é trazer à memória a gratidão de um tanto de gente pentecostal, um monte de gente que é de origem conservadora e que sempre foi muito amável comigo. Então, eu não tenho. Para eles, hoje, eu sou um pouco herege, né? E não é um problema de eu ser, ainda é gente que tem muito carinho por mim, mas eu sou um pouco herege para eles, né? Mas que, pelo tanto que me fizeram bem em muitos momentos da minha vida, eu hoje acolho esses irmãos com muito carinho, porque eu sei que mesmo eles tendo todas essas diferenças que eu tenho, teológica com eles, foram gente amável na minha vida, né? Então, eu pude aprender minimamente sobre o amor com eles. Então, isso para mim já ganha o meu coração. Isaac, meu lindo, fala, diz para mim. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, meu irmão. Olha que o meu celular tá baixo. Desculpa levantar a mãozinha só agora no final. Sei que o horário tá bem avançado aí, estou muito cansado. Tudo bem. Mas faz tanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas eu tenho acompanhado, minha esposa acompanhado lá no grupo também. E, cara, é uma pergunta, mas antes da pergunta eu quero falar só um comentário. Acho que tu estava falando aí sobre a questão da evolução. A palavra não era nem evolução, mas o caminhar que as escrituras veio até chegar onde nós estamos hoje, né? No século que nós estamos hoje, né? E às vezes as coisas são tão simples, né? Porque, como você disse, que às vezes a própria palavra ela não tem interesse de explicar muita coisa na questão de como foi, mas ela tem ela quer mostrar um significado. Não sei se eu estou deixando me fazer entender, mas ela tem um ponto X para me ensinar para lá na frente, não como qual foi o caminho, como foi, por quê, mas tem uma origem, né? Tem um determinador comum, né? Que é a palavra de Cristo, que ela veio para nos ensinar. Aí eu lembrei de um episódiozinho. Eu sou antigo, viu? Eu tenho 47 anos. Lá da família Dinossauros, não sei se vocês lembram, da família Dinossauro, o Dino comendo um frango na cozinha dele, assim, comendo um pedaço de frango mesmo, e jogando os ossos pela janela, sabe? Aí mostrava depois, milhões de anos depois, né? Aqui as pessoas a humanidade aqui já fazendo escavações, e encontraram lá no lugarzinho que era a janela da casa do Dino, os ossos de frango, e aí dizendo que era osso de um réptil das antigas e tal, de muito tempo atrás, né? O que eu estou querendo dizer? Às vezes as coisas são tão simples, né? Quando eu passei a entender sobre a questão da multiplicação, que não era dos pães e dos peixes, que não, para mim, né? Aí tem outras pessoas que têm a sua crença e vai acreditar no que quer e no que talvez a escritura está ali dizendo, mas que eu passei a entender que ali não foi um milagre da multiplicação, mas um milagre da divisão, né, que muitos ali estavam, outros estavam com cestos cheios, outros não tinham nem cesto, não tinha nada. Eu acredito mais nessa questão do milagre da divisão, que Jesus conseguiu juntar ali todas as pessoas que tinham e as que não tinham nada, e começou a distribuir, né? Então era isso, assim, era só uma observação, mas a pergunta que eu quero fazer é totalmente diferente, que é sobre a questão que tu falou, John, sobre a questão que naquela época Paulo não era sobre a questão do machismo, né? Ele não tinha
essa visão de um machismo como nós temos hoje, né? Acho que isso nem rolava na época, né? Isso estou dizendo, né? Mas é meio complicado a gente dizer isso, porque pelo menos o patriarcado existiu, né? E acredito que o machismo, o patriarcado, ele antecede o machismo, né? No que eu estou querendo te falar? Eu acho assim que naquela época tinha muitas mulheres, aí a tua visão sobre isso, que acompanhavam também, né? Tu falou até na questão de que tinha que colocar outro apóstolo ali, porque um tinha sumido, tinha saído da turma e tal, morreu e tal, e tinha que colocar um outro. Será por que não foi colocado uma mulher? Já que a gente sabe que tinha muitas mulheres também ali seguindo Jesus, sendo discípulo, né, de Jesus, né? E também acredito também que até na parte na época de Paulo, também tinha muitas mulheres também ali discípulas, vou usar essa palavra, né? Mas por que elas não eram reconhecidas? Será que isso não tem um pouco dessa questão do machismo, que tu disse que não tinha tal naquela época? Pronto, era isso aí. Meu irmão. Eu não estou dizendo que não havia machismo, ou seja, que o sistema, né, que o machismo que é estrutural e estruturante não existia. Eu estou dizendo que alguém não pode ser classificado como machista quando o seu olhar no tempo não tinha hoje as lutas que nós temos, como sufrágio universal, direito à posse, direito à gestão do próprio corpo. Isso vem de agora. Isso é uma luta de agora. Hoje, o apóstolo Paulo, hoje, se ele traz esses mandamentos para a gente, dentro da sociedade que a gente vive, porque o machismo é a violação do direito à equidade, entende? Então, como não havia direitos, né? Não se estava na disputa por direitos ainda, até porque começa lá com a Sigourney Truth, né, que dizia ela também não sou eu uma mulher, né, que era uma mulher negra, mas que não tinha direitos. E ela dizia, pô, mas eu não sou uma mulher, eu também não sou uma mulher, por que eu, sendo uma mulher, mas sendo uma mulher negra, eu não tenho direitos, né? Então, essa violação dos direitos, ela sempre aconteceu, mas ela não acontecia de maneira a que uma sociedade questionasse, né, aquela violação. Aquilo era algo que não era questionado. Então, era como se fosse o jeito que se tinha para viver. Então, classificar como machismo, até porque essa palavra é uma palavra muito nova, né? Quando você fala do patriarcado, né? A ideia do patriarcado ainda vem antecedente à ideia do quiriarcado, né? Que é ainda mais antecedente a isso. O patriarca, ele era aquele que cuidava. Os sinônimos e as semânticas, elas ganharam condições novas com o pensamento do final do século XIX e início do século XX. Isso ganhou novas potências, né? Então a semântica também mudou, né? O patriarca da família nunca era aquele que, pela visão que se tinha da construção semântica, não era aquele que oprimia a família, mas o patriarca era aquele que cuidava, né? Então essa semântica ela foi mudando com o tempo. Por isso que eu não posso classificar o apóstolo Paulo em seu tempo como machista. Agora, se eu pegar os escritos do apóstolo Paulo hoje e impor para as mulheres da igreja, da comunidade, eu estou sendo machista, eu estou fazendo uma leitura machista de um dito que está classificado dentro da sua estrutura de tempo. Então, uma coisa é eu dizer que aquele indivíduo, sem o conhecimento que nós temos hoje, sem o potencial conhecimento que se tem hoje, sem a ideia e o entendimento dos ciclos, das revoluções que as mulheres pelos seus direitos fizeram, né? Esse indivíduo ele é completamente inocente, vítima do seu próprio tempo, né? Mas nós, quando pegamos esse texto do apóstolo Paulo, e nós que fazemos a leitura dele, nós que de alguma forma impomos pesos, colocamos peso nas pessoas, nós somos machistas, quando assim o fazemos. Então, seria impossível, e desafio qual teólogo que poderia fazer isso, e olha que eu sou muito bom nisso, a tentar classificar alguém do passado com classificações que nós só criamos agora. Não dá. Essas classificações são de agora, né? Elas vitimizam pessoas hoje. Quando um indivíduo pega um texto e diz que a mulher não pode ser consagrada ao pastoreio, porque na Bíblia não temos mulheres
pastoras, né? Mas na Bíblia também não tem um monte de coisa, né? É por conta disso que a gente, de alguma forma, anula todas essas coisas, né? Mas essas classificações, essas nomenclaturas, não podem vitimar pessoas que não tinham conhecimento dessa situação. Agora, no nosso tempo, sim. Eu posso ser machista, o Fábio pode ser machista, até você, Isaac, pode ser machista, se ao trazer, né, esses textos para o contexto da igreja, transformá-los naquilo que a gente chama na teologia de compêndio doutrinário e oprimir, né, um gênero por conta daquilo que o gênero é. Isso aí seria machismo, porque hoje nós sabemos, né? Agora, o patriarcado não carregava esses significados, né? E antes do patriarcado, o quiriarcado não carregava esses significados. Hoje ele carrega por conta da leitura que nós fazemos hoje, por conta daquilo que é chamado de exegese feminista. Uma boa exegese feminista do texto ajuda, né? Que a gente não replique as babaquices que os nossos antepassados replicaram, e alguns até hoje tentam replicar dentro do ambiente da igreja. Mas o apóstolo Paulo não, ele não viveu para esse tipo de conclusão que nós temos hoje, que o conhecimento, que as lutas, que tudo isso, de alguma forma, nos trouxe hoje. Então, seria alguma incongruência, seria algo anacrônico. Se eu fosse lidar com aqueles que são os meus pares na teologia, eu diria que é algo burro classificar alguém que não vive no período que nós vivemos e com as declarações dos direitos que nós vivemos, né? E é importante ler Rosa Luxemburgo e outras escritoras feministas, né? Para que a gente possa aprender na raiz, no radical, como que isso se mantém, né? Mas acredito que não dentro desse contexto. Agora, acerca do apóstolo homem que foi escolhido, eu acho que nem deveria ser escolhido ninguém, né, cara? Né? Porque morreu, tem que criar. Que Jesus escolheu 12, tem que ter 12, né? Mas seria muito complicado, dentro da convivência dos judeus, uma mulher dentro do ambiente da liderança. Isso para eles seria algo impossível. Então a gente prejudicaria a caminhada de um tanto de irmãos para uma coisa meramente que não fazia sentido no questionamento daquela sociedade. Eles nem se questionavam sobre isso, não havia essa pergunta, né? Hoje há essa pergunta: por que nós temos tanto poucas mulheres, né, no protagonismo das igrejas, né? Isso é uma pergunta nossa, e aí a gente precisa responder fazendo o quê? Trazendo mulheres para o ambiente do protagonismo, né? Trazendo as mulheres para o ambiente da liderança da igreja. Mas não era uma pergunta que eles estavam fazendo. Se trouxesse, provavelmente ia acontecer como acontecia com os incautos, com os indultos, com aqueles que não sabiam. Eles eram envergonhados, né? E causavam um grande problema. Ia causar muito mais problema para as mulheres estarem dentro do ambiente da liderança do que solução para uma dúvida que nem havia naquele tempo, né? Então, esse anacronismo que eu reclamo um pouco do ambiente mais progressista, porque eles querem fazer um transporte de consciência do nosso tempo para uma consciência que naquele tempo não questionava certas situações, não era um problema. Hoje é um problema. Hoje, Isaac, é terrível você ter ambientes de igreja que vocês não têm mulheres na liderança. A mulher está no ministério do chá, no ministério do bazar, no ministério da cantina. Isso é uma segregação terrível, né? Mas naquele tempo, né, nesse momento, poucas sociedades eram matriarcais. Talvez dentro do processo a gente tivesse alguma coisa na África, alguma coisa no meio do Oriente Médio, das tribos ali bem pequenininhas, mas poucas coisas eram de sociedades matriarcais. Então era como o mundo girava naquele momento, e muito pouco expressão do machismo, que uma vez nós temos a informação ou completamente não nutridos daquela informação, fazemos manutenção do sistema, né? Então, hoje nós somos culpados porque temos a informação. Naquele tempo, era a forma com que aquele mundo vivia. Mas já não tinha machismo? Tinha, porque nós olhamos com o olho da lente da informação. Mas para aquelas pessoas, absolutamente não. É anacrônico pensar que, de alguma forma, eles classificariam dessa forma. Era o jeito que se vivia. Assim como na década de 50, 60, Isaac, era comum que um senhor rico fosse até o interior e pegasse uma menina de 12 anos como esposa. Isso era completamente normal. Hoje é estupro de vulnerável, né?
Mas isso num tempo, na década de 60, né? Na década de 70, a minha tia foi com um senhor de 62 anos, que foi marido dela, durante 15 anos. Enquanto ela fez 27 anos, ela ficou viúva, né? Com 27 anos de idade, porque foi pega no interior, levada, e nada disso era observado. Ela fez o casamento, ela é casada no papel. Ela casou no papel com 12 anos de idade, sabe? Então, assim, isso é possível? Aconteceu, né? E ninguém questionava, pô, isso é estupro de ninguém falou pro velho, pô, isso é estupro de vulnerável, né? Era algo que acontecia muito, década de 50, 60, 70, era algo ainda muito comum. Então, essas classificações são todas elas nossas, irmão. E que a gente precisa hoje, sim, não fazer coro daquilo que é estrutural e estruturante e continua e permanece no meio da gente. Fábio, levantaste a mão. Opa. Então, na verdade, eu queria só complementar a tua fala inicial antes do estudo, John. E para mim, esse período que a gente tem passado junto aí de setembro para cá tem sido assim, o que reconforta em momentos de angústia, sabe? E quando me pego em momentos de angústia, eu volto nos estudos lá do começo e volto a ouvir para minha mente centralizar e aquilo começar a tentar criar raízes. Então, obrigado. Nada, meu irmão. Obrigado Obrigado você. pela galera que a gente juntou, porque é uma galera muito legal e o grupo também. Às vezes a gente zoa, a gente se diverte, mas também quando é sério, a gente discute coisa séria. Então, tá trazendo Amém. muita coisa boa para mim, tá? Amém, irmão. Obrigado pela sua força, pelo seu apoio. Acho que provavelmente sem esse apoio que você me dá aqui nas segundas-feiras, isso não estaria acontecendo. Então, muito obrigado, irmão. Obrigado por essa disposição, cara. Para mim é fundamental ter gente por perto que me ajude também nisso aqui, porque eu sou um cara que, se depender de mim, Fábio, eu não me movo muito. Parece, é um pouco de egoísmo da minha parte, porque se o evangelho me basta, eu me basto e fico muito feliz. Mas é triste porque tem outros irmãozinhos queridos que precisam desse cuidado e que vão precisar de talvez ouvir alguma coisa que os dê esperança. Então, obrigado por essa caminhada junto. Pedir a vocês, eu vou estar roteirizando hoje o podcast, a gente vai começar. Oro, em primeiro lugar, né, por a entrada tipo C aqui do meu carregador que não funciona nem pelo cacete, ou ora para o Senhor Jesus me conseguir um celular mesmo antigo, velho, de alguém conhecido em volta que tem essa entrada tipo C, que não fique endemoniado, né? Mas se não, que consiga minimamente isso funcionar aqui. Tendo um microfonezinho direitinho para ficar com a qualidade de som legal, a gente vai Ei, começar. John. Fale-me. John, sabe o que é que vai ser milagre? Milagre vai ser tu não falar palavrão nesse podcast, viu, cara? Porque só contar os palavrões que tu já disse hoje. Ou então vai ser, não, corta. Ou então bota o pi. Não, acredita em mim. Tô brincando, cara. A gente faz edição, Isaac. A gente edita. Vou me controlar. Acreditem em mim. Vou me segurar. Então, me ajudem, orem por mim. E assim que lançarmos a nossa página bonitinha lá no Instagram, tudo bonitinho, curtam, compartilham, ouçam em primeiro lugar, né? E eu vou estar trazendo algumas coisas, vocês vão me ajudar muito, porque vocês vão estar me dando material lá, nas conversas, nas discussões, nas bobagens, tudo isso é importante e traz para a gente algum nível de possibilidade de criação de conteúdo. Então, muito obrigado, gente. Vamos orar para a gente encerrar. Coloquem diante de Deus aqui as suas petições, para que a gente possa descansar. Senhor Deus, obrigado por esse caminho que a gente tem feito. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de olhar, perdoa todas as vezes que a gente não consegue se compreender, todas as vezes que a gente utiliza de todas as desculpas possíveis para não caminhar em direção ao próximo. Que o Senhor nos ajude profundamente a compreender o quanto que a gente tem oportunidade todos os dias de fazer o bem e às vezes não fazemos. Nos ajude na nossa falta de capacidade de entender a dor do outro. Que cada um aqui possa abençoar o seu meio, a sua família, que a gente possa construir juntos um ambiente familiar, de cuidado, de afeto, assim como nós já temos feito. Obrigado pela sua obra no meio de nós, de amor, de paz, que a gente possa se regozijar
com a justiça e com o amor que vem a partir do reino de Deus no meio de nós, que a gente possa ser propagador dessa ideia, Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço por essa segunda-feira contigo, eu te agradeço por esse ano em que a gente esteve junto, eu te agradeço porque eu achei que não iria durar muito tempo, que não iria passar algumas dores e algumas angústias, e algumas foram curadas aqui, no meio dos meus irmãos, no meio das dores. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de vocês hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Beijo para vocês, orem aí, tá? E a gente tá junto. Essa semana vamos conversar, bater papo para construir conteúdo. Amo vocês.